Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 15 de dezembro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DVinvest e hoje vou comentar um pouquinho com vocês sobre o fechamento do mercado, sobre a alta volatilidade no dia de hoje também. Peço gentilmente aí que você deixe o seu like, o seu joinha neste vídeo enquanto eu rodo aí a vinheta. Então, já com o Ibovespa na tela, antes de darmos início, vamos aqui olhar para os ativos que serão analisados, começando pelo próprio Ibovespa, seguido do mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, Ambev, BBAS 3, MGLU 3, Embraer, BIF 3, Braskem e Coca-Cola, que foi um pedido ali do Bickman. Então, um assinante aí, um seguidor, perdão, nosso, fiel aqui do YouTube, que sempre assiste a todos os vídeos, então, a pedidos dele aí. Analisando aí Coca-Cola, BIF 3 inclusive, que foi um pedido, um ativo, perdão, escolhido lá dentro no Instagram do Dalton. Então mais um papel aí para a nossa análise de fechamento do dia de hoje. Começando pelo Ibovespa, 0,6% de alta, ainda dentro de um processo de correção. Hoje esticou um pouquinho mais, como eu mencionei anteriormente, alta volatilidade. Veio testar aqui a região de suporte na casa dos 105.800 pontos, que é esse topo anterior. A região da média móvel de 13 períodos, na região dos 106.200 pontos. Então testou aí essas duas regiões e conseguiu se recuperar, conseguiu voltar a fechar aqui em alta no dia de hoje, mas em linha aí com o que o Dalton vem falando, eu também venho falando no radar do mercado ali, de podermos ter aqui pelo menos mais um candle com máximas descendentes e na sequência ali podendo gerar um novo sinal de alta, aumentando a expectativa de poder ter novamente um novo movimento de alta em direção às regiões de resistência mencionadas aí também no radar da semana, dos 110 mil pontos, depois a região ali um pouquinho mais acima dos 112 mil pontos. Então, para aumentar a expectativa de buscar esses patamares, precisaria aí poder gerar um novo sinal de alta aqui no curto prazo, no gráfico diário, ou Ibovespa, tá? Seria muito bom se tivesse pelo menos mais um candle aqui com as máximas descendentes, respeitando mais uma vez essa faixa de suporte, tá? O que não é bom é o retorno realmente aí do índice para baixo dessa região, a confirmação de um fechamento abaixo desses patamares. Falando agora um pouquinho do mini índice, que no dia de hoje apresentou aí alta de 0,85%. No gráfico de 60 minutos a gente consegue ver a alta volatilidade, pancada para baixo, pancada para cima, pancada para baixo, pancada para cima. Enfim, conseguiu voltar e fechar acima dessa região de topo anterior, ali da casa dos 108.750 pontos. Se amanhã abrir aí dando continuidade no movimento de alta, voltando para cima dessa região de resistência de fundos anteriores aqui, tudo próximo aí da casa dos 109.300 pontos, abre possibilidade de compra em novos sinais de alta acima dessa região pelo gráfico de 10, 15 minutos. Caso contrário, abre aí já gerando sinalização de perda dessa mínima, voltando para baixo da região de topo que acabou de ser tomada, para baixo da média móvel de 13 períodos, vai abrindo possibilidade de venda através de sinais de baixa no gráfico de 15 ou 10 minutos, abaixo aqui desse patamar do topo mencionado dos 108.750 pontos. Então ficar de olho aí em como será ali a abertura do pregão de amanhã, se vai ser acima dessa região aí de resistência ou abaixo desse topo aí que já foi conquistado aqui pelos compradores. Então ficar de olho realmente aí na possível abertura. Falando um pouquinho agora do dólar, no gráfico no pregão de hoje apresentou estabilidade no fechamento de 0,01% de alta, mas durante a sessão pancada para cima, pancada para baixo aqui também, testou ali a região mais uma vez de resistência nos 5.750 pontos. No gráfico de 60 minutos a gente consegue ver aí essa volatilidade, que é pancada para cima, pancada para baixo também, enfim, tudo por conta ali do Fed, a taxa de juros que a gente teve ali no mercado americano no dia de hoje. Conseguiu confirmar um fechamento acima dessa região de suporte, que é esse fechamento lá do gráfico diário, essa região de fundo anterior aqui também, dos 5.703 pontos. Enfim, se no pregão de amanhã der continuidade aqui nesse movimento de baixa, perdendo essa região aí de suporte, que vem funcionando como suporte,
abre aí possibilidade de venda, tentando pegar a continuidade do movimento até essa região de fundo anterior, próximo dessa mínima, basicamente ali na casa dos 5.682, e depois disso o próximo nível mais relevante fica neste outro fechamento mais abaixo, em 5.657. Então, amanhã abriu aqui perdendo essa região, abre possibilidade de venda, melhor ainda se gerar sinais de baixa, topo descendente, pelo gráfico de 10 ou 15 minutos, abaixo aí desse patamar também de preço, ali desde os 5.703 até a região ali dos 5.698. De maneira oposta, abriu gerando novo sinal de alta acima dessa região de suporte, abre aí possibilidade de compra, preferencialmente acima da média móvel e acima dessa região de topo, em sinais de alta pelo gráfico de 10 ou 15 minutos. Então, sinais de alta acima aí dos 5.716, para trazer aí um viés mais positivo de que realmente está tentando dar sequência ali no movimento de alta que vem sendo apresentado. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje, perdeu aqui a mínima deste candle anterior, que significou o quê? A perda da mínima do candle da semana passada, então gerando uma sinalização de correção aqui no gráfico semanal da Petrobras, mas conseguiu fechar na máxima, 0,6% de alta. Pelo gráfico diário, ainda estamos dentro de um processo de correção, indo em direção à região da média móvel de 3 períodos, pode ainda ter mais um candle aí dentro desse movimento de baixa, e se na sequência gerar novo sinal de alta, abre possibilidade de compra. Como fechou na máxima aqui, existe aí a probabilidade maior de que amanhã ocorra aí uma possível superação de máxima, tá? Isso abre possibilidade de compra, de swing trade? Abre, posicionando um stop aqui abaixo dessa mínima do fundo que possa vir a ser gerado ali em R$ 28,59, perdão, aqui do lado. Então, amanhã abriu aqui superando essa máxima, abre possibilidade de compra. Eu só não aguardaria ali tanta coisa assim para cima. Por quê? Porque gerou esse sinalzinho aqui de correção pelo gráfico semanal. Então eu tomaria um certo cuidado, não colocaria aí tanto capital na operação. Por isso seria mais interessante o quê? Ter pelo menos mais um candle aqui para baixo e gerar um novo sinal de alta um pouquinho mais próximo ali da média móvel, para ter uma relação risco-retorno mais favorável, pelo menos até essa região das máximas ali que foram deixadas no gráfico diário, próximo ali dos R$30. Falando agora de Vale 3, no dia de hoje 0,57% de queda, teve mais uma perda de mínima aqui pelo gráfico diário, então realmente ali dentro de um processo de correção agora aqui a Vale, pode acentuar um pouquinho a queda, vir aqui o preço buscar a região da média móvel ou ainda lateralizar mais alguns dias e aí a média móvel quem busca o preço para poder confirmar um novo pivôzinho de alta, uma nova superação de máxima pelo gráfico semanal também, mas precisaria aí aguardar pelo menos mais 2 candles aqui dentro de um processo de correção, então a Vale um pouquinho mais tempo de correção do que a Petrobras. Tá? Não gerou sinal de saída ainda para quem abriu essa posição de compra nesse fundo anterior que foi gerado, mas eu já recomendaria reposicionar o stop aqui abaixo dessa mínima, então já são 1, 2, 3, 4 candles aí dentro da operação de compra, para quem ali abriu compra realmente nesse sinal de fundo ascendente. Então existe aí a possibilidade de começar a trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje em R$ 76,20. Próximo ativo aqui é Ambev, que é uma recomendação de venda que nós estamos aí em aberto neste momento. Ela no dia de hoje, para quem assistiu o fechamento de ontem, gerou um novo sinalzinho aqui de topo depois de testar a região da média móvel de 3 períodos, abrindo novamente possibilidade de venda para quem estava de fora aí da posição. Então aumentando a expectativa de poder dar continuidade aí no movimento de queda a favor da nossa operação que está em andamento. Próximo ativo, PBAS3, que no dia de hoje apresentou uma queda aí um pouquinho mais acentuada de 1,72%. Durante a sessão chegou a apresentar uma queda um pouco maior ali, próximo dos 4%, então caiu bem forte no dia de hoje. O ponto positivo é que conseguiu sustentar acima dessa região de topo anterior, mas teve também um fechamento ali abaixo da média móvel de 13 períodos. O que eu gostaria de destacar aqui no papel é que depois de ter gerado um novo sinalzinho de fundo ascendente acima da média móvel, no dia de hoje perdeu a mínima deste fundo,
anulando então a sinalização positiva e sinal de saída. Então, se alguém ali abriu compra nessa superação de máxima, hoje ali acionou o stop da operação. Existe a expectativa ainda de poder ter algo mais para cima nos próximos dias? Ainda existe, a tendência ainda é de alta aqui no curto prazo, tá? Mas precisaria ter algo mais aí dentro de um processo de correção para isso. Além disso, também teve a perda de mínima aqui pelo gráfico semanal, então gerando sinal de correção também no semanal. Além de anular ali o sinal de entrada do swing trade, teve um sinal de correção ali no semanal. Então, um sinal de alerta aí realmente para quem está posicionado, porque essa correção aqui do semanal pode esticar um pouquinho aqui em direção à região da média móvel, em direção a essa região de topo anterior aqui também, ali na casa dos R$ 30,73. Então, de olho aí para quem está posicionado no curto prazo, mais uma vez, gerou sinal de saída. Próximo ativo, MGLU3, no dia de hoje, 7,5% de alta, teve aqui nova superação de máxima, nos pregões anteriores também teve e na sequência anulou a sinalização de fundo que foi gerada, então hoje mais uma vez gerando essa sinalização. Se alguém abriu aí uma compra mais uma vez arrojada, tentando pegar a sequência do movimento de alta, stop posicionado abaixo da mínima aí do candle de hoje em R$ 5,61, então abaixo da mínima dos 5,62, tentando pegar primeiramente aí um repique do preço até a região da média móvel em 6,94 e essa região de fundo anterior que também pode funcionar aí como ponto de resistência em 6,76, tá? Mas para quem tem um perfil mais moderado, pessoal, a compra somente aí acima da região da média móvel ou acima dessa região de fundo anterior, após um novo sinalzinho de fundo ascendente, revertendo aí a tendência do papel no curto prazo, tá? Então, sinal de alta acima dos 6,76 já fica mais interessante aí para ter um viés um pouquinho mais confirmado na ponta compradora. Falando agora de Embraer, nosso próximo ativo, Embraer que no dia de hoje subiu 0,44%, ainda dentro de um processo de correção. Pela minha leitura já são 1, 2, 3, 4, 5 dias aqui dentro de um processo de correção, depois desse movimento de alta, se sustentando acima da média móvel de 13 períodos, acima dessa região de fundo anterior também, tudo próximo aí dos R$ 20,50. E se tiver pelo menos mais um candle aqui com máximas descendentes, na sequência gerou um novo sinal de alta, abre possibilidade de compra aqui no curto prazo. Tá interessante essa correção mais fraca, por quê? Porque tá em cima aqui da média móvel de 13 períodos no gráfico semanal, tem também uma região de fundo e topo anterior ali que está funcionando como ponto de resistência. Então tem toda essa região de resistência pela frente e o ativo corrige de maneira mais fraca, não devolve esse movimento de alta. E seria interessante que de fato não devolvesse, né? Não confirmasse um fechamento aqui abaixo. Então, se não confirmar e nos próximos dias voltar a gerar novo sinal de alta, abre possibilidade de compra aí de swing trade, posicionando o stop abaixo da mínima do fundo que foi gerado. Próximo ativo, BIF3, que foi o ativo solicitado dentro do Instagram do Dalton. No dia de hoje apresentou forte rentabilidade, subindo ali 11,2%, vinha dentro aí de uma lateralização aqui o ativo, brigando com a média móvel de 13 períodos, e no dia de hoje aí pancada aqui para cima, vindo testar essa região de resistência mais acima no papel, em R$10 ali basicamente, arredondando, tem também uma região de fundo anterior aqui. Enfim, não recomendo compra no papel se superar mais uma máxima aqui, eu ficaria realmente aguardando aí, de fato, caso ele dê continuidade no movimento de alta, essa superação de máxima desse topo anterior, seguida aí de uma nova correção mais fraca e um novo sinal de alta ali na sequência para poder abrir uma compra de swing trade no papel. Neste momento aí eu realmente não faria nada, tá? E se corrigir aqui também não seria algo tão interessante assim, embora abra possibilidade de compra depois de um sinal de alta aqui, mas não teria um viés tão positivo assim. Seria mais interessante que esse candle de hoje desse sequência aí nos próximos dias. Então, que os compradores continuassem apresentando força aqui no curto prazo de maneira relevante para que quando voltasse a corrigir, corrigisse de maneira mais fraca e bem próximo já do topo anterior ali para poder gerar um novo sinal de alta. Então, basicamente ficar aí atento, né, filtrando os movimentos desse papel nos próximos dias. Falando agora de Braskem, no dia de hoje, 6,2% de alta, forte valorização, depois de ter testado ali a região da média móvel de 13 períodos,
Provavelmente estopou muita gente que abriu compra nessa sinalização de fundo ascendente, colocando o stop aqui abaixo desse fundo, mas se alguém colocou ali o stop pela volatilidade naquele dia, que estava ali em 6,67%, então pegando dessa máxima e colocando 6,67%, não teria ali estopado a operação, não teria acionado o stop da operação de compra, então tá aí dentro da posição ainda, tá? Poxa, Kaique, eu não fiz isso daqui, eu fui estopado aqui, eu fiz errado? Não, tecnicamente estava correto também ali posicionar o stop abaixo do fundo que havia sido gerado, deixa eu só arrumar aqui, perdão, que havia sido gerado aqui no papel naquele dia, tá? Então não tem problema nenhum, tecnicamente não estava errado, mas para quem conseguiu ali colocar na volatilidade, aceitando tomar um risco maior aí na operação, conseguiu aí participar não só da queda, mas também da recuperação no dia de hoje, e agora vai aumentando a expectativa de poder voltar a apresentar um novo movimento de alta. Para isso, uma nova aspiração de máxima vai aumentando essa expectativa para os próximos dias no papel. E por fim, Coca-Cola, nossa BDR de hoje, que vem apresentando um movimento de alta aí já há 4 dias, depois de gerar novo sinal de fundo ascendente aqui acima da média móvel de 13 períodos, anulando também ali a tendência de baixa que vinha sendo apresentada, né? Topos e fundos descendentes, então veio e anulou ali essa antiga tendência de baixa, viés positivo aqui, não vejo entrada neste momento, precisaria aí ter uma correção, melhor ainda se ela fosse no preço, seguido de um novo sinal de alta acima da média móvel, ou ainda ali uma lateralização, então lateraliza lá próximo da máxima histórica e gera novo sinal de alta, pivô de alta mais acima. Essas seriam as duas possibilidades. Para quem está comprado aqui no papel, já pode começar a trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, em R$ 54,79, porque se de fato perder aqui essa mínima, aumenta aí a probabilidade de iniciar realmente o processo de correção. Então é isso, pessoal, agradeço aí pela presença de todos vocês, agradeço pela atenção, desejo a todos uma excelente noite, uma excelente quarta-feira e até amanhã. Um grande abraço.